Roda a vinheta. Eleições 2022. Olha só, gente, vou fazer um rápido giro sobre os principais fatos políticos aí referentes às eleições de 2022, porque o ex-presidente e candidato oficial à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi recebido, como nós já vemos aí nas imagens, com algumas vaias num evento em Pernambuco, seu estado natal. Na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, defendeu teto salarial para servidores e disse que o Congresso é um caso de polícia. Em visita a um posto de combustíveis em Brasília para verificação dos preços, o candidato pelo PL, Jair Bolsonaro, prometeu corte extra no orçamento que pode chegar a 8 bilhões de reais. Do Brasil, a gente dá um pulinho nos Estados Unidos para atualizar vocês, porque o candidato republicano ao governo de Nova York, Lee Zeldin, foi atacado com uma facada durante comício de campanha no norte do estado. Voltando rapidamente aqui ao país, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, criou um grupo de trabalho para discutir o enfrentamento à violência política nas eleições deste ano. Aliás, falando em violência, agressividade, eu vou abrir aqui a nossa enquete de hoje no portal da Jovem Pan News para você correr lá, votar, participar. É sobre isso. Você acha que essas questões eleitorais, o debate eleitoral está sendo tratado com exagero, de forma muito violenta? Sim ou não? O seu voto, jovempan.com.br. Vota lá. Ao longo do programa a gente atualiza por aqui os resultados. Certo, senhores? Marco Antônio Moreira da Costa já presente, Fábio Piperno presente, Rodrigo Constantino presente e o nosso Fernando Conrado também presente. Boa tarde para vocês. Consta, quer começar aí fazendo alguns apontamentos? A gente pode ir elencando ponto a ponto. Eu trouxe várias questões aí relevantes aí do dia para que todo mundo possa ficar bem informado. Qual que é seu destaque? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Bom, primeira coisa é que Lula, em Pernambuco, precisa não só fugir de vaias, como criar aplausos falsos. Que nem aqueles velhos programas de auditório, onde aparecia não só a plaquinha aplausos para o público presente aplaudir de forma forçada a piada sem graça, como às vezes até mesmo riso e aplausos gravados. Então, parece que o Lula, que é o líder das pesquisas, teve que apelar para isso, Isso em Pernambuco. Mostra que essas pesquisas são fajutas cá entre nós. Em relação à violência, nós vimos aí uma tentativa de esfaquear um congressista, um candidato republicano. Nesse caso, Paulo, o que eu destacaria é que a imprensa não vai tratar como algo sistêmico, como fruto da retórica agressiva da esquerda, como alguma responsabilidade do Partido Democrata de forma alguma. Eu quero lembrar que um simpatizante, um voluntário da campanha do Bernie Sanders abriu fogo contra congressistas republicanos. E nessa época a imprensa não falou que o Bernie Sanders tinha alguma culpa indireta que seja. Pelo contrário, todo mundo tratou como um caso isolado de um maluco. Então, eu acho importante, sim, a gente tentar botar alguma água nessa fervura, mas lembrando que atos individuais de violência, de ameaça, de agressão, são atos individuais que precisam ser punidos. E a melhor forma de coibir isso não é combater a polarização em si da política ou fingir que radicais que querem transformar o Brasil na Venezuela são do bem, ou são moderados, ou a gente merece tratá-los com muito respeito e civilidade. Não é esse o ponto. Tem que tratar como uma ameaça real, só que não tem que partir para a violência. Tem que usar o poder da argumentação, da persuasão e tudo mais. Então, de novo, eu entendo o clima de angústia, basta pensar que o Brasil pode virar uma Argentina, uma Venezuela. Então, eu entendo os nervos à flor da pele. Mas atos isolados, individuais de agressão, que vêm de tudo que é lado, diga-se de passagem, eles precisam ser coibidos punindo-se os seus autores. Conrado, boa tarde para você, meu caro. Quem é menos agressivo nesse debate público, Bolsonaro ou Lula? Não, os dois estão no mesmo nível, A gente tem ataques de ambos lados, faz parte pelas suas trajetórias, pelas suas visões de mundo, mas numa perspectiva geral dos pontos que tu levantaste aqui, Matias, a gente enxerga, só um segundo, perdão, tô com o telefone aqui,
Me perdi a linha, mas já vou voltar aqui. O ponto principal aqui que eu queria trazer, o Ciro Gomes, quando ele fala do grande roubo aí que a gente teve no Brasil, no Congresso, que é um caso de polícia, ele está se referindo muitas vezes, e vale a pena a gente lembrar, que o Brasil tem o segundo Congresso mais caro do mundo. Para que o nosso ouvinte, que o nosso telespectador tenha ideia, cada congressista brasileiro tem gasto, em média, 528 vezes a renda do cidadão comum, a renda média do brasileiro. Então vocês percebam o nível da extravagância que a gente tem. Para vocês terem ideia, os Estados Unidos é o que mais gasta, mas dentro do gasto dos Estados Unidos em relação ao PIB, ao Produto Interno Bruto, todas as riquezas que são criadas no país durante o ano, o Congresso deles custa 0,02% do PIB. Aqui no Brasil, o nosso Congresso tem um absurdo gasto de 0,15% do PIB. Imagina, grande parte da receita, de toda a receita criada no Brasil durante um ano, nos nossos 220 milhões de habitantes aí trabalhando, quase 0,2% é gasto com o nosso Congresso Nacional. Nesse ponto eu concordo com o Ciro Gomes, acho que ele foi bem pontual. Na questão do Lula, na sua fala que a gente viu agora por todo o Nordeste, ele vem sendo, né? Não é um ato falho dizendo que ele está vencendo. O Lula vem sendo alvo de grandes vaias por todos os lugares que passam. Aconteceu lá em Guaranhuns, aconteceu na própria capital do Pernambuco, está acontecendo hoje pelas outras cidades. Inclusive, ele nem participou do próprio ato de lançamento da sua própria campanha aqui em São Paulo. Por quê? Porque ele só quer falar para determinadas plateias num conjunto fechado, ou é num ginásio, ou num cercadinho. Ele não tem mais eventos abertos aí. E dentro deles, a sua própria militância, que são afeitos ao Partido dos Trabalhadores, vem aí colocando vaias ao próprio PT, como a gente viu aí lá em Guaranhuns e na capital do Pernambuco. Muito bem, Piperno. Boa tarde. Boa tarde. Era você que estava mandando mensagem para o Conrado? Não, mas eu quase mandei uma assim, boa tarde a todos, porque quando o Conrado falou dessa história do Ciro Gomes, sabe que eu tenho há muito tempo, né? Eu defendo a tese de que as assembleias legislativas, elas deviam funcionar só uma semana por mês. Porque, na verdade, elas não têm muito trabalho e elas ficam lá abertas o tempo todo, gastam muito dinheiro, né? Tem deputado demais, com assessor demais, com gente demais trabalhando. E não há necessidade, assim, eles não têm trabalho para o mês inteiro. A atividade deles dá para se limitar a uma semana do mês, e aí, sem dúvida nenhuma, os gastos seriam muito menores. Agora, em relação às vaias do Lula, vamos contextualizar, né? Não foi exatamente o Lula o personagem vaiado. O que está acontecendo em Pernambuco é uma briga local, porque o PT acabou apoiando, então, o deputado Danilo Cabral, do PSB, como candidato a governador. Aliás, o PT, amando, inclusive, por orientação do PT federal, que, afinal de contas, fechou lá esse acordo com o PSB. Só que a militância, a base, a maior parte da base petista e boa parte da seção local apoia a Marília Reis, que foi lá por solidariedade. Inclusive, mantém o apoio ao Lula, mas ela vai confrontar esse candidato. Então isso é muito localizado. Não é que o candidato Lula foi lá e saiu vaiado no seu pronunciamento. É exatamente essa questão do Danilo Cabral. Sobre a não participação dele em São Paulo, não precisava. Não é que não foi por medo e tal, é que tem que resolver o assunto em Pernambuco. Esse assunto em Pernambuco é muito importante, especialmente para o parceiro PSB, porque o PSB tem em Pernambuco a sua maior seção local. O partido é governo lá há muito tempo e não pode perder, não admite perder. E aqui em São Paulo, convenhamos, o assunto estava resolvido, tanto que a chapa foi aprovada por unanimidade na convenção. E sobre os Estados Unidos, a gente tem que repudiar qualquer manifestação de violência assim, parta de onde partir, porque violência tem que ser condenada em qualquer âmbito, em qualquer situação e também no ambiente político. Isso é uma forma de tentar intimidar o outro lado. Isso é um ato covarde, até porque o sujeito está lá fazendo campanha e em momento algum ele está com essa preocupação de se prevenir para um ato de violência, que sempre chega sorrateiramente, de forma surpreendente, para tentar alcançar o seu intento. Então, esse candidato lá do Partido Republicano de Nova York, ele foi sim vítima de um atentado que lembrou o que aconteceu
com o então candidato Bolsonaro aqui no Brasil em 2018. Simples assim. Marcos, seu destaque. Paulo, boa tarde a todos. Piperno, Constantino, Fernando Conrado. Piperno, eu acho que ele está sendo bem contraditório. Eu já expliquei isso para ele na opinião. Meu Deus do Vamos céu. reiterar a explicação. Com a sua arrogância, vista... eu expliquei para ele como se eu precisasse uma explicação sua. Vamos lá. Vamos Sexta-feira. Vamos lá. Por favor. Calma, Piperno. Mas eu tô eu tô tentando te explicar. Você não quer ouvir? Porque você é um péssimo professor. Vamos lá. Vamos lá. Respira. Quando o Piperno desumaniza alguém, quando ele chama Bolsonaro de genocida, quando ele chama o Bolsonaro de fascista... Muda o disco. Não é mudar o disco. Aí que tá a tua falha lógica. A tua falha argumentativa está exatamente aí. A gente condena, por exemplo, os atos de corrupção do PT. Eu não tenho problema nenhum com a figura do Lula, mas eu nunca chamei o Lula de genocida, mesmo com os esquemas trilhardários de rombo que ele gerou por meio de corrupção sistêmica e cleptocracia, que sim, devem provavelmente ter matado muita gente por falta de acesso na saúde, na educação, assistência social. Então, eu não vou chamar o Lula de genocida, porque eu acho que essa redução é infame, infantil, não contribui para o discurso. Eu prefiro bater onde dói, que é a questão da corrupção, que é factual. Genocida, parece que a gente está aqui num sarau da PUC, sabe? Criando palavrinhas, brincando de literatura, sem assertividade jornalística, sem seriedade do ponto de vista jornalístico. Então, quando você chama alguém de genocida... Ele é um genocida. Quando você chama alguém de... Tá vendo? De botar fogo na Amazônia. Quando você cria essas figuras de linguagem, você infantiliza o debate, que é isso que a esquerda faz. A esquerda está infantilizando o debate, mas é uma infantilização perniciosa, né? Perigosa. Por quê, Piperno? Ele está dormindo. Ele finge que está dormindo. Mas a infantilização é perigosa por quê? Porque é ela que vai pegar e fazer exatamente o que você falou. Gerar no receptador da mensagem, no receptor da mensagem, a noção de que, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para fulminar o mal que é Bolsonaro. Então, é sim um discurso odioso e que não deveria ser reproduzido. E a gente vê o contrário. Ele sendo reproduzido sistematicamente todos os dias. Marcos, se me permite uma pergunta para o Piperno. Eu ia fazer justamente essa pergunta, porque eu quero entender o que seria um genocida. Não, então, e como gancho para isso, Paulo, aí jogamos as duas perguntas para o Piperno. O que o Piperno entende por genocida e se ele acha que se alguém tivesse uma oportunidade ali na década de 30, né, 30 e poucos, 30 e muitos, de se aproximar de Hitler, por exemplo, e fazer alguma coisa contra Hitler para salvar o mundo do Hitler, né? Se essa pessoa estaria justificada ou não de partir para agressão contra o Hitler. O quê? Tentar, por exemplo, eliminar o Hitler? Isso. É isso que você está... Olha, eu diria para você que os adversários dele, a partir do momento que ele saiu matando, tentaram contragolpe. É claro que sim. Né? Porque e você chama o Bolsonaro de genocida. Não, e diz que nenhuma violência se justifica na política. Nenhuma violência. Mas impedir um genocida não é um ato de heroísmo? Nenhuma violência se justifica na política. Mas você acabou de justificar que contra Hitler faria sentido. Salvar o mundo de Hitler é justificável ou não? É um ato de heroísmo ou de agressão? Naquele momento, um ato de salvação do mundo. Mas o Bolsonaro não é um genocida tal quanto o Hitler? Então vamos lá, Bolsonaro adotou uma política que conduziu à eliminação em massa de muitos brasileiros. Né? Bolsonaro foi responsável, sim, por uma política na saúde durante a pandemia que levou muitos brasileiros à morte. Eu não vou nem questionar esse absurdo, porque senão você vai ter que falar da Argentina, de um monte de coisa que você não vai querer. Eu quero voltar para a questão lógica, independentemente da sua premissa. Né? Genocida, você está usando o mesmo termo para definir Hitler, Mao Tse Tung e Bolsonaro. Está forçando a mão. Bolsonaro, ele comandou uma política que promoveu... Então, cuidado com as palavras, né? E acabou provocando mortes em massa. Quer exterminar uma população. Dentro da erística, que é uma linha que
que procura mostrar aí como vencer um debate sem ter razão. E tem uma coisa. Das características é exatamente essa, é o reductio ad Hitlerum. Foi um advogado americano que criou essa expressão que, no final das contas, quando eu não tenho mais argumentos para discutir, eu chamo o adversário de Hitler. Chamo ele de fascista, chamo ele de genocida. Isso é uma estratégia, quando tu não tem mais como discutir, que faz parte aí da argumentação erística para trazer só essa característica. Peraí, deixa só o Piperno concluir o raciocínio, vamos lá. E em relação a Hitler, ele adotou como política a eliminação em massa, inclusive, de adversários políticos. O presidente Bolsonaro, ao que me consta, não fez isso. Fala, Constantino. Mas aí que tá, nós temos que ter algum cuidado com os rótulos, né, com os termos que a gente usa, os conceitos. Porque, por exemplo, tem uma jornalista da Folha que dedicou uns 212 adjetivos para Bolsonaro, que são exatamente esses guardados para os maiores monstros da humanidade. Mao Tse-tung, Hitler, Fidel Castro, Pol Pot, Kim Jong-un, Pinochet, ditadura militar e tal, as argentinas. Todos os comunistas. E aí vem a pergunta. Pinochet, Argentina, tem um monte aqui. Tá certo, e gente também associada. Isso. Não, é porque vocês são muito seletivos nisso. Isso. Não. Aí vamos lá. Se nós estamos usando o mesmo rótulo para definir Hitler, Pol Pot, Mao Tse-tung e Bolsonaro, eu te pergunto, Piperno, esse rótulo ele está elástico demais ou ele está sendo usado de maneira indevida e ele não abre um precedente perigoso? Porque eu acabei de perguntar, para eliminar Hitler do mundo ou Pol Pot, eu acho que é um ato de heroísmo e não de agressão, violência política. É um ato de legítima defesa da humanidade. Então a pergunta é, você não acha leviano, até irresponsável, rotular com o mesmo conceito Pol Pot, Hitler e Bolsonaro? Qual é o intuito disso? Vamos lá, então, vamos contextualizar melhor. Ele, então, comandou uma política que resultou em matança em massa de brasileiros. Mas como, Piperno? Onde é que tu viu algum pelotão de fuzilamento matando brasileiro? Não, Onde é que não tu vi, cadeias? eu vi aí que tá o negócio, um pelotão de coronavírus matando muitos brasileiros. Não matou na Argentina? Matou, menos do que aqui, inclusive. Aqui matou demais. Só que tem uma coisa, Constantino. Aqui houve omissão do Estado e mais, deboche do presidente da República. O deboche do presidente da República fez toda a diferença. Deboche com uma reação histérica da mídia. Não, mas isso é uma outra discussão. Não. Você está dizendo que o presidente deliberadamente quis matar não é uma outra discussão. pessoas. Isso está fazendo parte do contexto. Piperno, ele deliberadamente quis matar essas pessoas. E o genocida, ele quer eliminar, né? Então o Bolsonaro quis matar. Tem um dolo, tem a vontade. Até onde eu saiba, não tem genocida culposo na história, né? Que comete genocídio culposo. Piperno, geralmente o genocídio é doloso. Sexta-feira, Piperno, aproveita essa ocasião e pede desculpas, se arrepende, reconhece erro. Constantino, era uma política... É mais nobre. Era uma política que levou centenas de milhares de brasileiros à morte. Não, como assim? A política levou centenas de milhares, ele podia ter a inação política do Ministério. E o que aconteceu com o governo Biden? Não teve inação em momento algum. Todos eles, Macron, Angela Merkel, pode citar qualquer um. Na Espanha foi um horror. Eu não tô entendendo. Foi horror. Itália foi horror. Só Bolsonaro quis matar. E nós tivemos tempo para aprender com a experiência ruim deles. E aqui foi paralelo. Foi paralelo. O Andrew Cuomo é responsável pelas mortes em Nova York. Não foi paralelo, não. Lá começou a morrer antes. Aí que tá o negócio. Lá começou. Mas e a Argentina? Mas morreu quase o mesmo número na Argentina. Foi um horror. A pandemia foi um horror. Todo mundo foi afetado de uma forma ou de outra. Conhecer alguém que perdeu alguém, um familiar ou um amigo por conta da pandemia. Agora, atribuir isso aí a uma atividade direta de política da presidência da República é absurdo, né, Piperno? Eu posso atribuir, sim, a omissão da presidente da República. Posso, por favor, Marco. Assim, a gente está num esforço aqui, eu acho, até um pouco ingrato, porque... Qual que é a minha leitura disso daqui, Constantino e Fernando Conrado? A gente não vai arrancar um pedido de desculpa do Piperno, ele vai continuar chamando o Bolsonaro de genocida, talvez não nesse programa, porque rolou um checkmate aqui total dele. Ele foi... Você tem que derrubar tudo. O tabuleiro acabou, não tem mais jogo. Você perdeu. Você perdeu. Sim, você não pode usar a expressão. O Ombudsman achou que, olha, agora, ele foi responsável por políticas que mataram brasileiros. A tática da esquerda é a seguinte: depois que terminar a discussão do genocídio, vai entrar a discussão de nazismo e depois de fascismo.
Então, quer dizer, é um trabalho muito inglório nesse sentido, porque eles vão ficar brincando de alcunha. É verdade, mas é que eu estou usando isso dentro do contexto que o Paulo trouxe, de falar de violência política. E o Piperno se colocou contra qualquer violência. E eu perguntei do Hitler... contra qualquer violência, sim, Constantino. Mas como assim? Você acabou de dizer que para eliminar o Hitler poderia... Mas espera lá, Constantino. Espera lá, nós estamos falando... Você está colocando uma situação de um estado de exceção. Então eu vou te dar um exemplo claro. Mas você que está chamando o Bolsonaro de Hitler. Veja. Se amanhã depois a gente tiver um golpe de Estado aqui, qualquer forma de reação é legítima contra quem tiver dado o golpe. Opa! E se o golpe veio do TSE com Lula? Não. Pode, então, invadir? Eu quero dizer o seguinte, se o TSE decretar, olha, estou passando por cima da Constituição e o Lula é presidente, é claro que sim. O que eu estou falando é o seguinte, qualquer momento em que um Estado, uma Constituição, ela for atropelada para que um grupo tome o poder, qualquer reação é legítima. Mas quem é que está atropelando a Constituição? É o Supremo. O Supremo? Se o Supremo atropelar a Constituição, a gente tem a prerrogativa legítima de o quê? Retirar os ministros do Supremo Tribunal Federal? Então vamos lá, Constantino. Se a gente tiver um outro golpe similar ao de 64 para simplificar a discussão... Mas o golpe, você está presumindo que o golpe só vem do Executivo. Você não acha que ele pode vir do Judiciário também? Não. Nem do TSE? Não. Então vamos lá, vamos falar de coisas concretas. Qualquer golpe, ele enseja uma reação. É legítima qualquer reação. Foi pro golpe agora. Os bolsonaristas estão com os nervos à flor da pele porque eles estão apontando para vários golpes em curso. Para, por exemplo, um presidente do TSE que convoca embaixadores para falar de um futuro golpe que ele sonhou, que ele vislumbrou na cama dele. Aí eu vou falar e depois o presidente vai responder. E aí ele diz que o presidente tem 5 dias para explicar o que ele fez. Vexame por vexame, o de segunda-feira foi insuperável, né? Aliás, Associação Brasileira de Diplomatas e Funcionários da BIM, de procuradores, todo mundo. Governo dos Estados Unidos, governo da Grã-Bretanha, governo de associação da Itália. Então, você vê o tamanho do vexame internacional. Agora, governos que não adotam esse modelo, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Os Estados Unidos não adotam. Até trazendo essa questão justamente das manifestações, enfim, está marcada para o dia 7 de setembro uma grande manifestação em prol do presidente da República. O que a gente pode esperar dela, Marco? A manifestação do Bolsonaro? 7 de setembro. De 7 de setembro? Acho que a tendência é se repetir, né? Mobilização popular em favor do presidente. E mais, né? Agora as pautas elas vão se adensando. A gente está falando de uma insatisfação generalizada das pessoas contra ativismo de ministros do TSE, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Paulo, a tendência em qualquer ambiente democrático é de um ministro falar nos autos, de um ministro, se ele participar de algum tipo de congresso, de palestra, com um viés acadêmico, nunca pautar a vida política da nação. Nunca ficar dando entrevista e de maneira, inclusive, muito verborrágica sobre a condução da presidência da República. Nunca se exaltando, falando que eles foram exitosos na pandemia. E se você pegar a lista de ministros, isso passa dos 3 mais ativistas que a gente tem falado, Fachin, Barroso e o Alexandre de Moraes. Isso se estende a Lewandowski. Quer dizer, ele se autocongratulando é uma coisa ridícula em termos de vaidade, se autocongratulando pela maneira como o Supremo geriu a pandemia. Desde quando o Supremo tem que gerir algo? Não é a função do Supremo Tribunal Federal. Então, eu imagino que as pessoas elas estão cansadas de ouvir o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, assim como o TSE. As pessoas não querem mais eles interferindo na vida política. E eu imagino que essa seja uma das principais pautas também da manifestação de 7 de setembro. E aí, Piperno? Para falar sobre sobre isso aí que o Marco falou em relação ao TSE, STF, ainda bem que eles ocuparam um espaço no período da pandemia, habilitando governadores e prefeitos a tomarem as providências que eles julgassem necessárias nas suas regiões. Então como é que a culpa é do Bolsonaro, então, são dos governadores e dos prefeitos que geriram a pandemia? Não, ainda bem que os prefeitos e também os governadores... senão seria maior. Porque senão a política, a política de omissão adotada pelo Ministério da Saúde teria matado dezenas e dezenas de milhares de brasileiros. Muito mais.
vou só te interromper aqui, porque eu acho que é sempre interessante trazer um fato. O governo brasileiro, em 31 de julho de 2020, nem tinha vacina no mundo ainda, o governo já fez um convênio com a AstraZeneca, com o Reino Unido, para caso, quando acontecesse a vacina, se ela tivesse eficácia, o nosso país seria um dos primeiros a receber no mundo. O governo fez desde o início, procurou ter vacina, procurou informação. Quando os casos não eram muito claros, queria também ter mais informação para que tudo caminhasse. Mas o governo tentou sempre isso aí. Se forem procurar na internet, no Google, vocês vão ver essa informação. E em julho de 2020, o governo brasileiro já tinha um convênio com o Reino Unido, com a AstraZeneca, com Oxford, né, para a produção de vacinas, para que a gente tivesse prioridade no fornecimento do medicamento, do tratamento. Perfeito. Piperno, para concluir o raciocínio. O governo brasileiro demorou para fechar convênios com todo mundo. O Brasil foi o 7º país do continente americano e atrás de vacinas. E olha, foi o 7º porque o governo de São Paulo se antecipou. Se fosse aguardar uma ação do governo federal, milhares e milhares e milhares de pessoas a mais teriam morrido, porque essa foi uma omissão genocida. Se pegar a média de mortes em São Paulo, é maior do que a média de mortes genocida não existe. Até omissão porque... genocida não existe. Não, é um termo contraditório. Não, é um... Genocídio é deliberado. Meu Deus. Omissão genocida não existe. Agora, Paulo, vamos lá. Se me permite um resumo. E, Piperno, nada aqui é pessoal. Você está sendo usado porque você é o representante da esquerda no nosso programa. Edu, vou facilitar teu trabalho, essa já é a minha pílula. Vamos mastigar e cuspir os ossinhos do Piperno depois para mostrar como pensa ou como age a esquerda que não quer pensar. Vamos lá. Bolsonaro não teve poder de decisão, porque isso foi usurpado pelo Supremo, e quem teve foram os governadores e os prefeitos. Mas o responsável pelas mortes todas, por omissão, foi aquele que não teve o poder. Aí você fala, mas e a Argentina, que morreu mais ou menos a mesma ordem de grandeza em termos relacionados à população? Não, aí muda o assunto, não importa. Na Argentina foi culpa do vírus, no Brasil foi culpa do Bolsonaro, que não teve o poder, que eu admito que foi dos governadores e dos prefeitos. Aí, não obstante, eu uso o termo genocida para classificar o Bolsonaro. Lembrando que genocídio implica necessariamente a vontade, o desejo de matar. É algo deliberado, não é por omissão, não é culposo, é doloso. Então, eu uso o mesmo rótulo que eu uso para Pol Pot, para Mao Tse-tung, para Hitler, para os piores monstros da humanidade, eu uso para me referir ao Bolsonaro. Só que, ao mesmo tempo, eu digo, na minha frase para soar bonito, que violência política nunca, jamais podemos aceitar isso. A menos, claro, uma exceção que eu vou abrir, se for contra genocidas. Se for contra Hitler, sim. Se for contra Pol Pot, aí é uma questão de defesa. Ou seja, nunca violência, mas contra genocidas, sim. Genocida é o Hitler, é o Bolsonaro e é o Pol Pot. Se houver golpe, aí está legitimado também qualquer ação contra os golpistas. Mas o que é necessariamente golpe? É rasgar a Constituição? É fazer arbítrio? É perseguir o adversário político com inquéritos ilegais? É prender jornalista? Isso seria um golpe? Rasgar a Constituição e virar um partido de oposição no comando do TSE e do STF? Bom, muita gente acha que isso é exatamente o golpe. É uma coisa levemente subjetiva, tem uma região cinzenta, mas temos muitos juristas e muita objetividade apontando para vários golpes, várias atitudes contrárias à própria Constituição vindo do Judiciário. Então, na cabeça desse mesmo que reconhece que no caso de golpe há uma exceção para agir da maneira que for, os bolsonaristas estariam legitimados para reagir até com violência contra os golpistas. Mas aí, nesse caso, se você falar mais grosso, você é o golpista. E aí justifica, junto com genocida e golpista, justifica a violência política que você usaria contra Hitler e Pol Pot, sendo que eu sou contra qualquer violência política. Isso é o resumo do samba do crioulo doido, da incoerência constante da nossa esquerda, que não diz nada com nada, porque na prática só quer uma coisa, rotular o presidente, desgastá-lo para a eleição e rotular todo mundo que está com ele de golpista, enquanto que defende aqueles que estão realmente rasgando e atentando contra a nossa Constituição. CQD, Piperno, um abraço. Bom, esse sofisma eleitoral que mais parecia um comício, ele realmente embola muitas coisas e procura confundir. Primeiro que rasgar a Constituição é, sim, golpe. Isso é golpe. Você ter divergências em relação à interpretação, você ter dúvidas, você não concordar eventualmente
com a interpretação que uma corte adota, isso é o seu direito de discordar. Dizer que é golpe porque há uma discordância em relação ao seu ponto de vista, isso nada mais é do que uma forma autoritária de se interpretar os limites de uma corte, de um tribunal. Mas, Piperno... Peraí, Conrado, só um minuto, Desculpa, gente. perdão. Nós estamos interrompendo muito os comentários do Piperno. Não, siga, Conrado. Vamos tentar ser o mais... Piperno, porque é tanta besteira. Vamos tentar ser o mais organizado aqui, porque senão Bolsonaro não poderia se a gente comprar fica com vacina muitas sem o interrupções Congresso. é prejudicial. Por favor. Bom, então vamos lá. Se omissão é genocídio, se omissão é genocídio, o que dirá da corrupção deliberada do PT? Peraí, que tirou dinheiro de hospital? Peraí, Constantino, que você falou e todos ouviram aqui. Vamos lá, Piperno. Então, quando o Estado ele deixa brasileiros morrendo, né, sem tomar atitude alguma, e inclusive incentivando para que as pessoas adotassem ações e medidas que certamente contribuiriam para que esse número de mortes fosse ainda maior, isso é uma política genocida. E aí, o responsável pelo governo é quem é a figura que, afinal de contas, acaba, de certa forma, materializando esse tipo de prática, de política de Estado. Em relação à vacina, a vacinação começou no estado de São Paulo dia 16 de janeiro, por ação do governador de São Paulo, exatamente porque ele conseguiu a anuência das cortes superiores. O STF permitiu, delegou a estados e municípios que eles tomassem as atitudes, as ações que julgassem necessárias. E por conta disso, o governo de São Paulo foi para o mercado, foi para o exterior buscar vacina, coisa que o governo federal não conseguiu fazer. E não fosse isso, a vacinação teria tardado ainda mais aqui no Brasil. Se demorasse mais, certamente mais gente morreria. Muito bem. Conrado, sua vez agora. Não, mas o ponto que eu quero trazer é o que o Piperno falou e que é o questionamento da nossa Suprema Corte, ao menos é o meu questionamento à Suprema Corte, Piperno, é a mudança de visão de mundo. Por exemplo, prisão em segunda instância era algo já certo na nossa Suprema Corte. Teve uma mudança, agora não. A prisão em segunda instância não serve mais. Conforme o bel prazer, as delações premiadas, tudo serve para botar na cadeia. Agora mudou o alvo? Não, nós temos que mudar essa visão. Isso é o grande golpe. Isso é insegurança jurídica. O principal fato que a gente tem é o absurdo de nós termos um processo no qual a vítima é quem julga. Isso é muito injusto. E, além do mais, é essa interpretação de que a polícia do STF, que tinha que cuidar, se alguém rouba algum relógio dentro do STF ou rouba um celular de alguém lá, não. Eles colocaram agora, tem que ser expandido até mesmo para as redes sociais e que os crimes são continuados. Olha o absurdo que a gente está vendo. Isso é rasgar a Constituição. Isso é atacar a moral do brasileiro. Por exemplo, durante a pandemia... Não, durante a pandemia, a polícia não pode subir o morro para prender bandidos. Olha o absurdo que a gente viu. A quem interessa esse tipo de atitude? Que certeza que traz isso para o cidadão comum, para aquele que quer crescer, quer empreender, quer colocar seu esforço, quer investir no Brasil? Joga para o Marco. O Marco está meio em silêncio. Ele trouxe um ponto bom da corrupção do PT na saúde. Joga isso para o Piperno também. Quer dizer, desviar recurso que tinha que estar indo para o hospital, para a saúde, para a roubalheira. Isso, na lógica pipérnica, é algum tipo de genocídio? Fiquei curioso. Eu acho. Lá, Marco, pode o Piperno falar, depois eu comento. Eu quero dizer para você que qualquer tipo de corrupção já está tipificado. Então, esse tipo de corrupção você combate com punição. Então, quais são as punições que o código, que os nossos códigos prevêem? É isso que tem que ser adotado. Isso é um fenômeno interessante, constar, que é o seguinte: quando interessa para o discurso da esquerda, eu brinco de sarau universitário, né? Então vai lá todo mundo declamar uma poesia, Bolsonaro, genocida, fascista, nazista, dentro de uma circunstância até um pouco alusiva a metáforas e vale tudo. Pode brincar com figuras de linguagem, figuras de expressão e tá tudo bem. Mas quando você tem que fazer uma autocrítica e refletir a respeito dos problemas da esquerda no Brasil, que envolvem corrupção,
que envolvem autoritarismo, que envolvem passapanismo para o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, porque aqui eu só ouvi que o executivo faz golpe, que o executivo pode promover golpe, mais ninguém, o que é uma bobagem e uma mentira e uma desonestidade intelectual absurda, porque sim, a gente vê que não é só questão interpretativa, não. Se você rasga a literalidade do texto constitucional, sim, você está violando a Constituição. Existem mecanismos dos freios e contrapesos que serviriam para, de alguma forma, retirar ministro ativista do Supremo Tribunal Federal. Porém, existe também... É tão mal feito o desenho da nossa República que a gente deu a chave do impedimento para ministro do Supremo na mão do presidente do Senado, que tem conflito de interesse com o Supremo. Então a gente ficou numa encalacrada aqui. Só que isso não te dá um passe livre, Piperno, para não ser honesto do ponto de vista intelectual e reconhecer que existe sim ativismo judicial em voga, como nunca antes na história do nosso país. Marco, e esses são os além maiores disso, problemas que a gente sofre.